apresentar para vocês meu amigo Samuel. Nos conhecemos há muitos anos atrás. Ele trabalhava como secretário da Convenção Batista. Eu ia lá, não ficamos amigos, né, naquele tempo, da forma como somos amigos hoje. Nos encontramos muitos anos depois e nos tornamos amigos em Cristo. É um amigo do meu coração. Eu tenho a maior alegria de tê-lo aqui na igreja. Me recebeu tão amorosamente na Alemanha quando estive lá, e foi ele a ponte para que pastor Wilkin estivesse entre nós. Foi o Samuel que Deus usou. Eu não o conhecia. Eu conheci o pastor Wilkin agora em São Paulo, mas precisou apenas meia hora para ficar muito amigo dele. Ele é muito amado, é muito precioso. Vamos receber esse homem de Deus, esses homens com forte aplauso ao Senhor. Prazer é todo nosso de estar aqui, irmãos. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu tive aqui na Igreja Batista Shalom 2 vezes. Eu fui extremamente marcado aqui. Uma vez há 8 anos atrás eu traduzi o apóstolo Gustavo Lara aqui, foi tremendo. Há 8 anos atrás foi fantástico. E mais ou menos há 7 anos atrás, eu e o pastor Josué estávamos voltando de uma viagem da Alemanha. E falaram: olha, o irmão Jung vai estar lá na Batista Shalom. E nós supostamente chegamos aqui para escutar um chinês falando do avivamento da China. Mas na primeira etapa, o irmão Jung estava tão quebrado que o pastor Sérgio estava aqui. Quando nós sentamos lá, ele estava pregando e falando que nós precisávamos ser gratos e enviarmos como os leprosos que voltaram para agradecer. E eu e o pastor Josué estávamos pensando, e Deus estava falando sobre o envio para a Alemanha. E nós supostamente sentamos lá atrás para ouvir um chinês, e eis aqui um homem na frente falando da Alemanha, falando da Europa, que a Europa precisava de missionários, que a Europa precisava ser tocada, que a Europa precisava ser curada e transformada pelo poder de Deus. Era como que no meio daquela multidão de 10 mil pastores, ele estivesse falando apenas para mim e para o pastor Josué. Deus confirmou aquele dia o chamado de tudo que ele fez. Hoje nós plantamos 2 igrejas lá na Alemanha. Vamos para a 3ª igreja plantar. Pode sentar. E temos trabalhado não apenas para a plantação de igreja, mas nós cremos num avivamento. Um avivamento que vai cobrir a Europa e que vai cobrir toda a terra. O último avivamento não vai ser apenas aqui ou ali. O último avivamento vai cobrir toda a terra, porque a glória de Deus se multiplicará. Assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus se multiplicará sobre todas as nações. E nessa base nós estamos aqui com um avivalista. Uns botam fogo no Brasil, outros botam fogo na Alemanha, outros botam fogo na Holanda e em outras partes do mundo. O Wilkin é uma pessoa especial, se tornou um amigo. Nós damos muita risada juntos, sonhamos juntos. Mas ele é um homem forte de palavra, teologia e poder do Espírito Santo. Uma boa combinação, não é? Mas um homem também cheio de caráter. Ele não vai falar isso para você, mas eu devo falar. Ele recebeu um título na Holanda, onde as igrejas da Holanda deram um título para ele do cristão da década mais relevante, o homem que fez mais diferença na nação. Porque ele trabalhou um processo de unidade de todas as igrejas, e ele fez convocações para as igrejas da Holanda estarem juntas e começarem a caminhar juntas. E hoje todas as igrejas da Holanda estão caminhando juntas, porque um homem resolveu pagar o preço.
Esse é o homem que está aqui hoje com a gente. E esse livro é um livro fantástico. Outra coisa que ele vai estar, esse livro está ali atrás, você pode adquirir, está sendo lançado a primeira vez no Brasil. Os 7 Milagres da Cruz. Eu quero só dizer uma coisa. Esse livro aqui, o pastor Wilkin está doando todos os direitos desse livro para missões na Europa. Ele não pega um centavo disso. Aí você vê onde está o coração dele também. Então, se você estiver adquirindo esse livro, você está ajudando a gente futuramente. O nosso sonho de mandar mais missionários também não é para o meu sustento, é para o sustento de outros que virão. É a nossa sede e o nosso desejo de ver acontecer. Mas mais do que tudo isso, é um livro, meu irmão, que vai mudar a sua maneira de ser cristão. Porque Jesus não apenas morreu por você na cruz, Ele fez muito mais que isso. Ele não apenas levou os seus pecados, Ele fez muito mais. Nós vamos estar entendendo isso nessa conferência. Aperta o cinto que o negócio vai ser forte. Aperta o cinto que o negócio vai ser forte. Amanhã traz mais 4, 5 para o avião. Porque a gente vai ver o negócio pegar fogo. A gente está vendo isso. Mas não mais do que isso. Deus quer que nos últimos tempos a igreja de Jesus volte para a cruz de Cristo. Muito bom a gente pregar isso, aquilo, aquele outro. Mas a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. É o centro do Evangelho. Só existe um que morreu por nós na cruz. Só existe um que derramou o sangue. Só existe um que nos amou de tal maneira para se entregar. Só existe um que carregou coroa de espinho. Só existe um que foi crucificado por mim e por você. Ele se chama Jesus, o Cristo. E Ele quer se revelar mais para você, mais do que nunca nessa noite. Vamos aplaudir a Jesus. E vamos colocar o trailer da conferência. Vamos soltar o trailer da conferência. Guten Abend, Kultura. Es ist jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, aber der dritte Konferenz in Brasilien. É a nossa terceira conferência aqui no Brasil. Und Brasil ist so lieb für uns.
E o Brasil é tão amoroso conosco, tão querido com a gente. Wir haben nur zwei Probleme. A gente só tem 2 problemas aqui. Wir essen zu viel A gente come muito und wir lachen zu viel. e a gente ri muito. Aber weiter ist alles todo bom. Mas tudo é muito bom aqui. Essa é a verdade. Es ist eine große Freude, aber auch Ehre, in eurer Mitte zu sein. É uma grande alegria, mas também uma grande honra estar no meio de vocês aqui. In Europa hören wir vieles von was hier in Brasilien passiert, wirklich. Na Europa nós temos escutado muito o que Deus tem feito aqui no Brasil. Und wir haben auch von euch gehört. E nós também temos escutado de vocês aqui. Und dann ist es eine Freude, bei euch zu sein. E por isso é uma alegria estar aqui hoje. Also ganz liebe Grüße von der Kirche in Holland. Uma grande e calorosa saudação da igreja da Holanda para vocês aqui. E também da igreja da Alemanha, digo eu. Gottes Geist ist dabei, die Kirche Hollands zu renovieren. Porque o Espírito Santo está agindo para renovar a igreja na Holanda. Gott ist dabei, wirklich wahr, einen Movement vom Heiligen Geist durch alle Kirchen zu bewirken. Deus, o Espírito Santo está agindo para que haja um mover dele em todas as igrejas da Holanda. Also ein großer Segen Gottes. É uma grande bênção de Deus. Wir wollen euch mitnehmen. Nós queremos trazer vocês juntos In den letzten 18 Stunden Jesus. nas últimas 18 horas de Jesus. Es ist unser Gebet und unser Wunsch, É nossa oração e também o nosso desejo dass ihr Sonntag sagen werdet, que vocês no domingo digam assim: ich habe Jesus besser kennengelernt wie je zuvor. eu conheci Jesus agora melhor do que nunca. Ich habe eine neue Sicht bekommen auf das Kreuz. Eu recebi um novo olhar, uma nova visão da cruz de Cristo. Dieser Trailer hat uns gezeigt, dass Jesus 7-mal geblutet hat in den letzten 18 Stunden. Esse trailer mostrou panoramicamente que Jesus 7 vezes ele sangrou por nós lá na cruz. Ich wusste das nicht. Eu não sabia disso. Ich habe gepredigt in einer Kirche irgendwo in Holland. Eu estava pregando uma vez numa igreja em um lugar da Holanda. Und ich habe gepredigt E eu pregava. über Leidenschaft haben für Jesus. E eu estava pregando sobre paixão por Jesus. Und da fing der Heilige Geist an zu sprechen zu mir. E aí nisso o Espírito Santo começa a falar comigo. Aber ich sollte auch predigen. Mas eu tinha que continuar pregando, era uma outra coisa que ele estava falando. Der Heilige Geist sagte zu mir, Jesus hat 7-mal geblutet. O Espírito Santo começa a falar esse assunto para mim, que não era o tema da mensagem, não tinha a ver com a pregação ali. Jesus sangrou 7 vezes na cruz. Ich wusste das nicht. Eu não sabia isso. Und der Heilige Geist sagte, du wirst ein Buch darüber schreiben. E aí o Espírito Santo ainda crescendo, você vai escrever um livro sobre isso. Die 7 Wunder des Kreuzes. Que vai se chamar Os 7 Milagres da Cruz. Ein Jahr lang habe ich studiert über die letzten 18 Stunden. Então por um ano eu estudei as últimas 18 horas de Jesus. Ich habe die Bibel studiert, Eu estudei a Bíblia. was die Theologen geschrieben haben, E também o que os teólogos disseram sobre isso. was die Ärzte geschrieben haben, Aquilo que os médicos escreveram sobre isso. die Historiker geschrieben O que haben, os historiadores também disseram sobre as últimas 18 horas de Jesus na über cruz. die letzten 18 Stunden. Tudo que foi escrito a respeito das últimas 18 horas de Jesus na cruz. Und da entdeckte Todos os aspectos. ich, E aí então eu descobri dass jedes Mal, dass Jesus für uns geblutet hat, es ein Wunder bedeutet für uns. cada vez que Jesus sangrou lá na cruz, significa e é um milagre para nossa vida e por nós. Genau wie dieser Höhenpriester 7-mal das Blut sprengen sollte auf das Altar. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue 7 vezes no altar.
Jedes Jahr einmal am Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, uma vez por ano. Das war eine Hinweisung, dass Jesus Blut 7-mal die Erde besprengt hatte. Na verdade, essa era uma profecia, uma alusão, e mostrando que Jesus, o sangue de Jesus, 7 vezes seria aspergido. Heute Abend wollen wir uns das erste Mal, dass Jesus geblutet hat, anschauen. E hoje nós vamos ver a primeira vez que Jesus sangra por nós. Aber erst wollen wir etwas entdecken. Mas então, primeiro vamos descobrir algo importante. Pode acionar lá o PowerPoint. Lá. Ich möchte euch zeigen, Eu quero mostrar para vocês wie groß das Wunder des Kreuzes ist. Eu quero que vocês vejam como é grande o milagre da cruz. Die letzten 18 Stunden As últimas 18 horas zeigen uns kein armer Jesus, não nos mostra Jesus coitadinho, der sein tragisches Schicksal entgegengeht. que tem que viver uma tragédia do destino, Ein trauriges Schauspiel, das niemand sehen will. uma performance terrível, agoniante, de que ninguém quer ver. Und letztendlich nageln sie ihn nackt an einem Kreuz. E por último ele é crucificado ali, nu, na cruz. Eine schreckliche Geschichte. Uma história terrível. Jesus, ein jüdischer Martyr, Jesus como um mártir judeu, der mit dem Mut der Verzweiflung zum Kreuz geht. que ali cheio de medo e dúvidas tem que ser crucificado. So Não, war es nicht. não foi assim. So war es nicht. Não foi assim. Wenn du die Größe Gottes entdecken willst, Se você quer descobrir o grande amor de Deus, komm mit mir. venha comigo. Dann werden wir uns die letzten 18 Stunden anschauen. Então nós vamos olhar as últimas 18 horas. Und wir entdecken die Größe des Kreuzes. E nós descobriremos a grandeza da cruz. Gott hat mich gerufen, Deus me chamou, erst in Holland, primeiramente na Holanda, Europa. Europa. Und dann sagte Gott all unsere Länder, womit Holland verbunden ist. E aí Deus também falou sobre todos os países com qual a Holanda teve uma conexão. Diese Botschaft des Kreuzes zu bringen. Levar esse evangelho da cruz. Und vor 2 Jahren sagte Jesus zu uns, Há 2 anos Jesus disse para nós. jetzt müsstet ihr das weltweit machen. Há 2 anos aí ele estendeu mais e disse: agora vocês têm que fazer isso no mundo inteiro. Und wir haben uns 2 Jahre darauf vorbereitet. E nós ficamos 2 anos nos preparando. Und als wir vorbereitet waren, E quando nós estávamos na preparação, haben wir keiner gesagt, jetzt sind wir bereit. Keiner gesagt, wir sind jetzt bereit. ninguém de nós disse: agora nós estamos prontos para impactar o mundo, para levar isso para o mundo. Wir haben gesagt, Gott, du wirst die Türe öffnen, wo wir anfangen sollen. Nós dissemos: Deus, o Senhor é que vai abrir as portas as quais nós devemos entrar, senão nós não vamos entrar. Und Gott hat diese Tür geöffnet in Brasilien, E Deus abriu essa porta aqui no Brasil, in Afrika, na África, in Amerika nos Estados Unidos, und überall. sobre todo lugar. Es ist nicht unsere Idee gewesen. Isso não é ideia nossa, não foi ideia nossa. Meine Kinder sind zu Hause, meine Enkeltöchter sind zu Hause. Eu tenho meus filhos, tenho os meus netos lá na Holanda. Ehrlich gesagt, ich möchte nach Hause. Para ser bem sincero, eu queria ir para casa agora. Meine Netas, As minhas netinhas, ich liebe die. eu amo as minhas netas, eu amo minha família. Aber wir sind hier. Mas nós estamos aqui Wir haben große Erwartungen, was Gott auch heute Abend tun wird. porque nós temos uma grande expectativa daquilo que Deus vai fazer hoje à noite aqui. Ich sage euch noch eines und dann fangen wir an. Eu quero dizer algo mais para vocês e aí nós vamos para mais uma parte. Das Blut Jesu leitet uns zur Salbung Jesu. O
sangue de Jesus nos conduz à unção de Jesus. O sangue de Jesus nos lidera, nos guia à unção de Jesus. Amém. 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 Primeiro, also, das ist Espanhol. Kurz, lest mal vor. Primeiro milagre da cruz. Jesus orou assim dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Amém. Was steht dort? Was steht dort? Das hier. Nee, am Kreuz, die Größe des Kreuzes steht dort. E na verdade nós vamos ver a grandeza da cruz. Okay, ist egal. Und das? O primeiro milagre da cruz. Ist der primeiro? Okay. Lass mal einfach stehen. Ok, vamos lá. Okay. Wir lesen Apostelgeschichte 2. Nós vamos ler Apostelgeschichte 2. Atos dos Apóstolos 2. Ok? Vamos abrir as Bíblias. Vers 4. Vamos ler Atos dos Apóstolos 2, versículo 4. Hier lernen wir etwas sehr Wichtiges. Aqui a gente vai aprender algo muito importante. Pedro sagt, Pedro diz dass alles, was in diesen letzten 18 Stunden passiert ist, que tudo o que aconteceu nas últimas horas com Jesus ist nicht zufällig passiert. não foi uma coincidência. Nicht zufällig. Não foi coincidência, tampouco um acidente. Alles war voraus ausgedacht von Gott selbst. Tudo foi planejado e pensado pelo próprio Pai Celestial. Alles, was in den letzten Stunden passiert, Preste atenção, tudo que aconteceu nas últimas horas da cruz, primeiro ponto aqui, ist registriert worden von Gott. já estava registrado e orquestrado por Deus. Wir werden die nächsten Tage sehen, Nós veremos nos últimos dias dass römische Soldaten inspiriert werden vom Heiligen Geist. que até mesmo os soldados romanos estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo para cumprimento das palavras proféticas. Caiaphas, der Hohepriester, Caifás, o sumo sacerdote, eine schreckliche religiöse Leiter. homem terrivelmente religioso, Hat das Volk missbraucht líder geistlich. terrivelmente religioso e péssimo. Aber er war ein Marionett im Handel Gottes. Mas até mesmo ele, com todas as manipulações dele, ele estava sendo uma marionete de Deus. Pilato, der mächtigste Mann Israels, der römische Gouverneur. Pilatos, o homem que tinha mais poder do Império Romano no julgamento de Jesus. Versuchte Jesus loszulassen. Ele tenta liberar e soltar a Jesus, Aber das gelang ihm nicht. mas ele não consegue. A Bíblia diz que ele tenta, mas que ele não consegue, mesmo sendo imperador. Weil es gab ein Skript im Himmel. Porque havia algo já escrito nos céus. Ganz genau stand in diesem Skript alles, was in dieser letzten 18 Stunden passieren sollte. Existia já um manuscrito no céu, dizendo de tudo que deveria acontecer nessas últimas horas da crucificação de Jesus. Pedro. Sim, foi assim, desse jeito. Pedro, Vers 4. Então, Atos dos Apóstolos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Vers 4. O versículo... Entschuldigung, mein Bruder. 23. Versículo 24. Ok, vamos lá. É uma outra anotação aqui, mas desculpem. O versículo 24 diz assim: a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela.
pela cruz. Hier steht, dass Petrus sagt am ersten Pfingsttag, Aqui também diz o versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos matastes, crucificando por amor do Iníquos. alles war vorherbestimmt. Tudo foi antes por Deus planejado. Es war entscheidet im Himmel. Tinha sido decidido nos céus. Nichts passierte zufällig. Nada aconteceu por acidente. Oh, ich werde euch mitnehmen in diese Reise. Vamos caminhar juntos nessa viagem. Wiederholt das in Capítulo 4. Esse mesmo versículo, a mesma coisa que está escrito, esse conteúdo, 27, ele repete-se no capítulo 4, versículo 27 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler juntos? 4, 27. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, a mão de Deus, e o teu propósito predeterminaram. Pilatos, Caifás, die römischen Soldaten, soldados romanos, alles was sie getan haben, tudo o que eles fizeram wurde vorherbestimmt von Gottes Hand und seinem Ratschluss. Tinha sido predeterminado de acordo com o propósito de Deus. Pedro sagt, dass es so geschehen sollte. Pedro diz aqui, assim deveria acontecer de acordo com os desígnios de Deus. Ich nehme euch mit nach Gethsemane. Então vamos juntos para o Getsemane. Johannes 18. Agora, João capítulo 18. Und da lesen wir, João 18, nós lemos assim: dass Jesus alles wusste, was auf ihn zukam. Bem no primeiro versículo, diz que Jesus sabia tudo o que aconteceria. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Also 1 bis 7, né? E aí nós vemos até o versículo 7. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, mais uma vez repito, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Respondeu: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: não já vos declarei que sou eu? Se é a mim, pois, que buscais, deixe esses irem. Wow. Ich liebe dieses Kapitel. Uau, eu amo esse capítulo. Es ist das mais spektakuläre Parte der letzten 18 Stunden. Spektakulär. É a parte mais espetacular das últimas horas de Jesus na cruz. Hier entdecken wir, wer mein Jesus ist. Aqui nós descobrimos quem é o meu Jesus. Aber erst lesen wir, dass Johannes sagt, Jesus wusste alles, was passieren würde. Primeiro nós lemos aqui que João está dizendo que Jesus sabia tudo. Exatamente tudo o que aconteceria. Tudo. Nicht ein bisschen. Não só um pouquinho. Tudo. Alles. Wusste alles. Ele sabia tudo. Wieso wusste Jesus alles? Por que Jesus sabia tudo? Mehrere Gründe. Por vários motivos. Die Propheten haben alles vorher prophezeit. Os profetas tinham antes profetizado. Keiner hatte es verstanden. E nenhuma pessoa tinha entendido. Mas Jesus tinha entendido. Wisst ihr, Gott hat seinen Sohn den Tod nicht eingejagt. Veja,
entenda bem, Jesus não entregou o seu filho para ser caçado até a morte. Mein Gott hat mein Jesus total vorbereitet. O meu Deus tinha preparado totalmente Jesus para esse momento. Die Geschichte der ganzen Welt hat sich verändert durch diese letzten 18 Stunden. A história do mundo inteiro foram mudadas por essas últimas 18 horas. Gott hat eingegriffen in unsere Geschichte. Deus entrou na nossa história através da cruz de Cristo. Und wenn Gott eingreift, tut das total. E sabe de uma coisa? Quando Deus coloca a mão, Ele coloca a mão de cheio e perfeitamente. Keiner hatte etwas einzubringen. Ninguém trouxe nada ali extra. In diese letzten 18 Stunden. Nas últimas 18 horas. Genauso, wenn Jesus zurückkommt. Da mesmo jeito vai ser como Jesus voltar, minha gente. Dann wird Gott wieder eingreifen. Daí Deus vai botar a mão de volta no negócio. Und wieder hat keiner etwas E einzubringen. ninguém vai poder acrescentar nada ou diminuir nada. Gott hat Jesus total vorbereitet. Deus tinha preparado a Jesus. Deus tinha totalmente preparado a Jesus para esse momento. Wir lesen in die Bibel, dass 6 Monate bevor Jesus gestorben ist. Nós lemos na Bíblia que 6 meses antes de Jesus morrer, Jesus nimmt 3 von seinen Jüngern mit diesem Berg. Deus traz 3 dos seus discípulos para o monte da transfiguração, Tabor, zu beten. para ali orar. Aber dann passiert etwas. Mas aí então acontece algo. Was passiert? O que acontece? Die Wolken bringen sich zusammen. As nuvens começam a baixar. Plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes auf Jesus. E de repente vem a glória de Deus sobre Jesus. Sein Gesicht fängt an zu strahlen. O seu rosto começa a resplandecer. Seine Kleider, sein ganzes Körper fängt an zu strahlen. As suas vestes ficam resplandecentes. Plötzlich hören die Jünger eine Stimme. E então os discípulos escutam uma voz. Du bist mein geliebter Sohn. Tu és o meu filho amado. Ich habe Freude an dich. Em quem eu me comprazo, em quem eu me satisfaço. Und plötzlich erscheinen Mose und Elia, die schon im Himmel waren. E de repente aparecem Moisés e Elias que já estavam no céu, vêm até ali. Die standen plötzlich neben Jesus. E ficam ao lado de Jesus. Und was sagt die Bibel? E o que a Bíblia diz? Sie sprachen mit Jesus über sein Lebensende in Jerusalem. A Bíblia diz que eles começaram a falar com Jesus a respeito dos últimos dias de Jesus aqui na terra. Hast du das verstanden? Você já tinha entendido isso alguma vez? Habt ihr das verstanden? Você tinha entendido já isso? Mose und Elia Moisés e Elias, minha gente, haben Jesus Schritt für Schritt vorbereitet auf die letzten 18 Stunden. está escrito ali que Moisés e Elias conversaram, consolaram Jesus e falaram o que aconteceria com Jesus passo a passo nas últimas horas de vida de Jesus. Hier steht es, wir haben es gelesen, Jesus wusste alles, was passieren E daqui a gente acabou de ler, Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele. Es ist nicht so, dass was da passierte, dass das Jesus überfallen hat. Não é algo que vai começar a acontecer que Jesus me pegou desprevenido. Wochen bevor Jesus starb, Wochen bevor starb. Semanas antes dele morrer, Jesus sagte zu seinen Jüngern, Jesus disse para os seus discípulos: Sie werden mich gefangen nehmen. é necessário que o Filho do Homem seja preso. Jesus wusste das. Jesus sabia isso. Sie werden mich auspeitschen. E eles açoitarão o Filho do Homem. Wusste das. Ele sabia isso. Sie werden mich bespotten und bespucken. Eles vão me torturar, me açoitar e cuspir na minha cara. Sie werden mich töten. E eles vão me matar. Und nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen.
Vão me crucificar e me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Sonntag, Sonntag, Sonntag. Sábado, sábado, sábado. Der zweite Gottesdienst. No sábado, aqui nesse sábado, haben wir die Finale von dieser Konferenz. nós vamos viver tudo que Jesus fez por nós. Und dann werden wir den Meisterplan Gottes erst entdecken. Aliás, domingo, nós vamos ver o todo e entender o grande plano mestre de Deus para a nossa vida. Nur der Vater und der Sohn wussten vom Meisterplan. Somente o pai e o filho sabiam sobre o plano mestre. Sonntag ist der Finale. Sábado vai ser a grande final. Also mein Jesus wusste alles. O meu Jesus sabia tudo. Ich möchte, dass ihr seht, dass wir einen triumphierenden Jesus in den letzten 18 Stunden sehen. Eu quero que você comece a ver que nós temos um Jesus vitorioso e em triunfo nas últimas horas. Weil Gott braucht eine triumphierende Gemeinde weltweit. Porque Deus precisa uma igreja que caminha em triunfo no mundo inteiro. Jesus möchte euch mitnehmen in seinen Triumph. E Jesus quer trazer você no triunfo dele. Oh, Sonntag der Finale, dann erklären wir das. Domingo eu vou explicar bem para vocês o que isso quer dizer. Jesus. Fiquem espertos e não percam. Jesus, ich bete jetzt an diesem Moment. Jesus, eu oro nesse momento. Öffne sie die Augen. Abra os olhos deles, Pai. Öffne unsere Ohren. Abra os ouvidos deles, Pai, Dass wir aqui. deine Größe sehen werden, Jesus. Para que eles possam ver a tua grandeza, majestade. Dann werden wir keine Angst mehr haben in E dieser aí Welt. nós nunca mais teremos medo nenhum nesse mundo. Oh, nee. Não, não, não. Weil wir sind eins mit Jesus. Porque nós temos a tua vitória, Jesus. Okay, zurück zu dieser Geschichte. Então, voltando aqui para a história. Aleluia. Wir wissen, dass Jesus schon das erste Mal geblutet hat, als das passierte. Vocês sabem que Jesus já tinha sangrado quando isso aconteceu a primeira vez. Ainda nós vamos ver. Judas wird Jesus verraten. Judas aqui trairá Jesus. Die Historiker sagen, dass mindestens 200 Tempelsoldaten mit ihm kamen. Os historiadores dizem que no mínimo Judas tinha trazido 200 soldados para pegar Jesus. Eine ziemlich große Gruppe. Já um grupinho grande, não é? Ein Mann festzunehmen. Para pegar só um homem, não acham? Und Jesus ist in Gethsemane. E Jesus está no Getsemane aqui. Dieser Hügel gegenüber Jerusalem. Getsemane é um planaltozinho assim, perto, na frente de Jerusalém. Vor 2 Jahren waren wir dort. Há 2 anos atrás nós estivemos lá. Die 7 Orte aufzusuchen, wo Jesus geblutet hat. Nós estivemos lá gravando o documentário e buscando, fazendo uma busca no documentário desses 7 lugares onde Jesus sangrou. Fürs Fernsehen, né? Isso para televisão. Und wenn man da auf diese Hügel ist, hört man alles, was im Tal passiert. E quando você está ali no Getsemane, você consegue ver e olhar tudo o que está acontecendo no vale, da onde as pessoas vêm para chegar no Getsemane. Und dann passiert dies. Então acontece isso, tá? Jesus ali no Getsemane. Die Soldaten kommen. Os soldados estão vindo, Jesus está vendo. É apenas uns metros dali. Die Jünger werden nervös. 400 metros e os discípulos começam a ficar nervosos, acuados. Es ist schon Nacht. Já é noite. Überall brennende Fackeln. E por todas as partes ali embaixo, ao pé do Getsemane, tochas de fogo acesas. Ich sehe das vor mir. Eu consigo até visualizar aqui enquanto eu prego para vocês. Brennende Laternen. As lanternas também. Schwerde. As espadas, é o que a Bíblia está dizendo. Caniços, varapaus. Und die Jünger, die sind nervös, erschrecken sich. E aí então os discípulos começam a ficar nervosos e começam a se acuar. Sie verstecken sich hinter Jesus. Eles começam a ficar escondidos atrás de Jesus. Aber was haben wir gelesen?
Mas o que nós acabamos de ler? Wir haben gelesen, dass Jesus, mein Jesus, tut einen Schritt nach vorne. Mas nós acabamos de ler que o meu Jesus, ele dá um passo para frente. Mein Jesus macht immer einen Schritt nach O vorne. meu Jesus sempre dá um passo para frente. Wenn du die Neigung hast, dich zurückzuziehen und dich hinter Jesus zu verstecken, Se você está com medo, a tendência nossa é dar o passo para trás e recuar. sagt Jesus immer, komm, einen Schritt nach vorne. Mas Jesus sempre vai dizer para você, venha, vamos dar um passo para frente. Derjenige, der das Initiative nimmt, ist der Leiter des Leiters. Esse que toma essa iniciativa sempre é o líder dos líderes. Ist der Boss. Ele é o chefe, Jesus. Und dann, ich finde es toll, dann sagt Jesus, wen sucht ihr eigentlich? Eu acho muito divertido, porque Jesus pergunta para eles, a quem buscais? Das ist doch Humor. Jesus tinha humor, hein? Até indo para ser crucificado, hein? Jesus weiß alles und dann fragt er, wen sucht ihr O eigentlich? versículo anterior diz que ele sabia tudo, e no mesmo versículo no final diz, a quem buscais? Vielleicht Petrus oder Andreas. Talvez seria Pedro, André, qualquer outro. Wisst ihr, wenn Jesus uns eine Frage stellt, Mas aqui nós temos um ensinamento. Sabe de uma coisa? Quando Jesus faz uma pergunta para você, meu irmão, minha ist es irmã, nicht, weil die Antwort nicht weiß. não é porque ele não sabe a resposta. Möchte, dass du etwas entdecken wirst. Ele quer que você descubra qual que é a resposta. Amen. Entendeu? Amen. Also, Certo? wenn Adam in Sünde gefallen ist, O mesmo exemplo, quando Adão cai lá no jardim em pecado. dann ruft Gott zu Adam, Adam, wo bist du? E aí então Deus chama Adão e diz, Adão, aonde estás? Es ist nicht so, dass Gott im Himmel sagt, hey Gabriel, wo ist denn der Adam? Ich kann ihn nicht finden, such mal mit. É claro que não é assim, que Deus está falando assim, ei, Gabriel, você sabe onde que se enfiou Adão? Manda 2 anjos para procurar ele, porque eu não sei onde que ele está. Hey. Claro que não. No, Não. Gott wollte, dass Adam was entdeckte, Deus queria que Adão entendesse algo, was mit ihm passiert ist. o que tinha acontecido com ele. Und wenn Jesus fragt, wen sucht ihr? E quando Jesus aqui pergunta, a quem buscais? Dann antworten die Leiter, wir suchen Jesus, den Nazoräer. E aí os líderes respondem, nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Und dann kommt es, ne? E daí veja o que vai acontecer. Meine geliebte Parte. Essa é a minha parte que eu mais gosto. Seid ihr bereit? Estão preparados? Ja, seid ihr bereit? Vocês aqui estão preparados? Ja, und ihr? Vocês também estão preparados aqui? Ihr auch? Vocês também? Okay. As 2 alas daqui estão preparados? Ihr seid die 200 Soldaten. As 2 alas aqui vão ser os 200 soldados. Wir sind die Jünger, die bei Jesus sind. Nós somos aqui os discípulos de Jesus. Pass auf, pass auf. Presta bem atenção. Okay, wen sucht ihr? Jesus, den Nazoräer. Das haben Jesus sagte, wen sucht ihr? E aí, então Jesus pergunta, a quem buscais? Und ihr antwortet? E vocês respondem? Aha. Und dann sagt unser Jesus nur 2 Worte. E aí, então, o nosso Jesus diz apenas 2 palavras. Sagt nur 2 Worte. Apenas 2 palavras. Sagt, ich bin. Ele diz, eu sou. Das sagt wörtlich. Assim diz Jesus. Literalmente, eu sou. Und in diese 2 Worte ist so viel Kraft drin. Nessas 2 palavras existe tanto poder, meu irmão. Wir haben es schon gelesen. Vocês já leram. Steht mal bitte auf. Fiquem de pé, vamos lá. Mit deiner Laterne. Hã? Mit deiner Lanterne. Fique de pé com uma Mit deiner lanterna, Fackel. com uma espada, uma tocha de fogo. Ja. Vamos lá, Mit façam deinem aí. Schwert. Uma espada, quem vai estar com a espada? Quem está com a tocha de fogo? Quem está com a lanterna? Mein Jesus sagt, E aí o meu Jesus diz assim, ich bin, eu sou, und allen sind durch die Kraft des Heiligen Geistes zu Boden gefallen. e todos Boom! vocês caem. Caiam sentados agora, caiam sentados. Bum. Und die haben gesagt,
au! E aí eles começaram a dizer, ai, Pass auf! ai minha espada, Feuer, fuego, fuego, fuego! fogo da Au, tocha, da heiß, lanterna, heiß, tá me queimando. Totaler Chaos! Você pode imaginar que caos, 200 pessoas ficaram no chão, embolado ali. Oh, ich kann Spa. böse werden, wenn ich drüber nachdenke. Böse werden. Ich kann böse werden. E na verdade eu posso ficar brabo quando eu penso isso. So viele Filme haben die schon gemacht über Jesus. Na verdade eu fico muito bravo às vezes quando eu penso, porque vários filmes sobre Jesus não mostram essa parte. Ja, keiner hat dieses Part gezeigt. Nenhum filme de Jesus mostrou essa parte. Aber hier entdecken wir, wer Jesus wirklich ist. Mas aqui nós descobrimos realmente quem é Jesus. Sie konnten mein Jesus nicht festnehmen. Eles não poderiam prender o meu Jesus. Eles não têm força para isso. Ninguém tem força para isso. Oh, Aleluia. weißt du, Pastor, in Johannes 8 em João 18, sagte Jesus, dizem para Jesus, keiner nimmt mir das Leben. ali mesmo ele diz em João 18, ninguém toma de mim a minha vida. Und das sehen wir in Gethsemane. E aqui é o que nós estamos vendo no Getsemane, que Jesus disse, ninguém toma de mim a minha vida, mas eu a mesma dou. Und dann sagte Jesus, Gott hat mir die Macht gegeben, mein Leben hinzulegen und es wieder auf mich zu nehmen. E Jesus diz assim ainda, Deus me deu poder para eu entregar a minha vida e tomar ela de volta. Macht gegeben. Poder foi dado por Deus. Autoridade. Alles, was da passierte, tudo que lá aconteceu in die letzten 18 Stunden, nas últimas horas da cruz de Cristo, war Autorität von Jesus. Era a autoridade de Jesus. Não era um Jesus coitadinho. Sie konnten ihn nicht festnehmen. Eles não conseguiriam prender a Jesus. Ele se entregou. Weißt du, diese zwei Worte auf Griechisch, echo eimi. Você sabe essas duas palavras no grego, echoaim. Ich bin. Eu sou. Erinnern uns daran, nos lembra a respeito, dass Gott hunderte Jahre vorher, que Deus há muitos anos atrás, sich Mose offenbart hatte, ele se revelou a Moisés, das Volk Israel zu befreien. Para liberar o povo de Israel da escravidão. Oh, Mose sah einen brennenden Busch. E Jesus vê Fuego. ali a sarça ardente. Und kam nahe bei. E ele chega perto da sarça ardente. Was ist denn das? E ele diz, o que é isso? Seine Schafe haben gesagt, meh, meh. E as suas ovelhas disseram, meh, meh. Das Feuer brennte, aber die Busch zerbrennte nicht. Ele diz, os arbustos estão pegando fogo, mas eles não se queimam. Es war supernatural. Era sobrenatural, übernatürlich. Und dann hört Mose eine Stimme. Então Deus escuta uma voz. Komm nicht nahe. Moisés, não se achegue perto. Ziehe deine Schuhe aus. Tira as sandálias dos teus pés. Das ist heiliger Grund. Porque o lugar que você pisa é terra santa. Und Gott fängt an, Mose vorzubereiten. E Deus começa a preparar. Das Volk Israel zu befreien. Para que através do processo de Moisés com Deus, todo o povo de Israel fosse liberto do cativeiro. Und das werde ich tun durch dich, Mose. E eu vou fazer isso através de você, Moisés. Und dann fragt Mose, wem muss ich sagen, der mich sendet? E aí então Moisés pergunta, quem eu devo dizer que está me enviando? Das Volk Israel kennt dich nicht mehr. Das Volk Israel kennt dich nicht mehr. Porque o povo de Israel não te conhece mais. Sind schon 400 Jahre Sklaven. Eles já são mais de 400 anos escravos. Wem muss ich sagen, der mich gesandt hat? Quem eu devo dizer que está me enviando? Und dann sagt Gott, sage einfach, ich bin, hat dich gesandt. E Deus disse, diga tão somente e apenas, o eu sou é que te envia. 200 Soldaten. 200 soldados, bem, bem, bem.
Weil mein Jesus sagte, ich bin. Porque o meu Jesus também diz, eu sou. Vorher hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, Antes disso, o meu Jesus disse aos seus discípulos, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. quem viu a mim, viu ao Pai. Der Vater und ich sind eins. Eu e o Pai somos um. Gott hat ein Gesicht. Deus tem um rosto. Sein Name ist O Jesus. seu nome é Jesus. Gott hat ein Gesicht, sein Name ist Jesus. Deus tem um rosto e o seu nome é Jesus. Ohne Jesus hat Gott kein Gesicht. Sem Jesus, Deus não tem um rosto na terra. Jesus zeigt uns, wer den Vater ist. Jesus nos mostra quem é o Pai. Und in Gethsemane zeigt dass alle Autorität hat. E ali no Getsemane, no comecinho, ele mostra que ele tinha toda a autoridade. So wie Mose nicht nahe diesem brennenden Busch kommen konnte, Assim como Moisés não podia se aproximar da sarça ardente, so konnten die Soldaten nicht nahe bei Jesus. os soldados não poderiam se aproximar de Jesus. Sie Halleluja. haben mein Jesus nicht ermordet. Eles não assassinaram não ao meu Jesus. Sie haben mein Jesus nicht ermordet. Eles não assassinaram o meu Jesus, não. Wir dienen kein armer Jesus. A gente não está servindo um Jesus coitadinho, fraquinho. Wenn du Jesus kennenlernst, schau auf die letzten 18 Stunden. Agora, se você quer conhecer Jesus, olhe para as Bitte. últimas horas de Jesus na cruz. Bitte. Por favor, Please. por favor. Sodass wir eine triumphierende Kirche sein können in Christus. Para que a gente possa ser uma igreja vitoriosa e em triunfo em Jesus. Aber da musst du wissen, wie groß Jesus ist. Então você precisa ver e entender quão grande é Jesus. Hey, Andreas, Ei, Andrés, guck mal. Alle Soldaten liegen auf dem Boden. tá vendo, Andrés? Todos os soldados estão no chão. Petrus sagt, ich habe mich vorbereitet. E Pedro disse, mas eu já me preparei aqui, tô com a minha espada. Unter meiner Tunika habe ich ein Schwert. Aqui escondidinho debaixo da minha túnica, eu tô com uma espada para sentar a lenha neles. This is the moment. Esse é o momento. Mi momentum. Nimmt sein Schwert. Pedro pega a espada dele. Vielleicht hat Petrus gedacht, Aí Pedro pensou, also, was Jesus angefangen hat, werde ich beenden. o que Jesus começou, agora eu termino na espada. Ai, ai, ai. Also, Então, Petrus geht auf die 200 Männer zu. Pedro já começa a se lançar no meio dos 200 soldados, desculpem. Plötzlich vor ihm, E aí perto dele assim, ein junger Mann. ele tinha ali um homem, um jovem homem. Sein Name ist Malchus. Malcos estava ali perto. Ist ein Sklave Ele é um escravo, vom Hohenpriester. um servo do sumo sacerdote. Pass auf, Presta atenção, pass auf. presta bem atenção. Nichts passiert zufällig. Nada aconteceu por acaso, por acidente. Stand schon im Skript des Himmels. Já estava nos manuscritos celestiais. Então, Malchus lag auf dem Boden. lá estava ele no chão se levantando, Malcos. Was war das? O que foi isso? Ele pensou. Quando ele levanta, sieht Petrus auf sich ele já vê zukommen. Pedro vindo em cima dele, Mit einem Schwert. uma espada. Angreifen! Ataque! Aber Malchus ist ganz schnell, bückt. Mas ele se esquiva rapidamente. Aber nicht schnell genug. Mas não rapidamente o suficiente. E aí a espada Sein Ohr fiel zu Boden, sagt Johannes. corta a sua orelha e João descreve que a orelha dele cai no Das chão. Blut strömt aus seinen Ohren. O sangue começa a jorrar da sua orelha. Fängt an zu schreien. Ele começa a gritar:
Alle Soldaten sind im Chaos. E todos os soldados ali começam a ficar apavorados, agitados. Malchus verliert sein Ohr. O Marcos perdeu a orelha dele, gente. Was tut mein Jesus? O que faz o meu Jesus? Mein Jesus reagiert nie. O meu Jesus nunca reaciona ou reage. Mein Jesus regiert. O meu Jesus sempre reina ao invés de reagir. Sagt Petrus, Ele diz: Pedro, weg mit deinem Schwert. Pedro, guarda a tua espada. Wenn du das Schwert greifst, wirst du durch das Schwert sterben. Se você desembanha a tua espada, assim você também será morto. Totaler Chaos. Caos ali, total. Hier ein Jüngergespräch. E aqui discipulado. Pedro e Jesus. Denkst du nicht, ich kann meinen Vater im Himmel 12 Legionen Engel fragen? E ele diz assim: você não pensou que eu podia falar com meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação aqui? Das sind 72.000 Engel. Isso, sabe quanto quer dizer, gente? 12 legiões, 72 mil anjos. Ja, É isso mesmo. alles war Gottes Plan. Foi tudo plano de Deus. Era tudo plano de Deus. Und dann geht Jesus auf Malchus zu. E aí Jesus vai até o Marcos. Vem aqui. Ja. Ohne Mütze, Vamos lá. ohne Cap. Und Malchus, sein Haupt blutet. E ali a sua orelha está sangrando. Nee, andere Ohr. A outra. Isso. Hat geschrien. Ele estava gritando de dor. Grita. Ah. Mein Jesus. O meu Jesus. Mein Jesus. O Schaut zu. meu, o meu Jesus. Bückt sich. Bückt sich. Ja, bückt sich. Ele se agacha. Hebt dieses Ohr Ele auf. pega a orelha Und dann tut so. e ele faz assim. Limpa a orelha, que provavelmente estava cheio de terra. Steht nicht in der Bibel, Não está na Bíblia isso. aber es muss so gewesen sein. Mas deve ser lido assim, porque provavelmente estava cheio de terra. Weil mein Jesus É o meu Jesus, então. kommt auf Malchus zu. Ele olha nos olhos de Marcos e cola a orelha. Und in dieser Chaos tut ein Schöpfungswunder, mein Jesus. E no meio de todo esse caos, ele faz um milagre criativo. Der Hand Jesus ist voller Blut von Malchus. E agora a mão de Jesus também fica com o sangue de Marcos. Und Malchus ist verwirrt. Malchus ist verwirrt. E ele fica ali confuso. Und dann kann man sich abfragen, weshalb ist das passiert? E aí a gente pode perguntar, por que isso aconteceu? Por que aconteceu isso? Es muss einen Sinn haben, eine Bedeutung. Isso tem um significado, isso com certeza tem um sentido. War Sklave vom Höhenpriester Caiaphas. Ele era um servo do sumo sacerdote Caifás. Wir wissen nicht, wie diese Geschichte weitergegangen ist. A gente não sabe como essa história foi para frente. Aber ich sehe es vor mir. Mas eu consigo ver ela diante de mim. Wie Malchus beim Höhenpriester wieder zu Hause kam. Como que chega o Malcos de volta na casa de Caifás como seu servo? Ele chega lá. Malchus, was ist mit dir passiert? E o sumo sacerdote Caifás pergunta: o que aconteceu? Que você está tudo sujo de sangue? Muss Caiaphas gefragt haben. Provavelmente ele perguntou isso. Deine Tunika voller Blut. A tua roupa está toda cheia de sangue. O que é isso? Was ist passiert? O que aconteceu? Hast du eine Blutnase gehabt? O teu nariz sangrou hoje? O sol estava forte, teu nariz sangrou hoje? Não. Und dann sagt Malchus, Malcos aí então responde: mein Ohr a minha orelha auf dem Boden. estava lá no chão. Schwert. Me deram uma espadada no meio do tumulto. Blut. Sangrou toda a minha orelha. Jesus Hat ein Wunder getan. ele pegou a orelha e curou minha orelha e colou ela de volta. Caiaphas hat gesagt, Was? Caifás diz: que?
Wir wollen Jesus festnehmen, ihn zu töten. Nós estamos prendendo Jesus e nós queremos matar ele. Was ist das für Unsinn? Que é isso? O que aconteceu? Zeig mir mal dein Ohr. Mostre para mim a tua orelha. Ich sehe überhaupt nichts. Eu sehe nichts. não consigo ver nada. Keine Narbe. Eu não estou vendo nada, não tem nenhum cortezinho. Como assim? Du hast zu viel Drogen genommen. Você tomou muita droga hoje. Ou o quê? Weshalb hat Gott das getan, liebe Leute? Gente querida, é por isso que Deus fez, para que ele fosse testemunhar Caifás. Kaifas war ein schlechter Mann. Ele era um homem maldoso, terrível. Aber Gott liebt alle Menschen. Mas Deus ama todas as pessoas e até Caifás. Und hat Malchus als seine persönliche Zeuge auf nach Caifás gesunden. E ele permitiu que o Malcos tivesse um milagre pessoal para ser um testemunho do amor de Deus até mesmo para Caifás. So groß ist mein Jesus. Tão Amen. grande é meu Jesus. Amen. Okay. Ich nehme euch jetzt mit. Então eu quero trazer vocês junto. In diesem ersten Film. Vamos olhar o primeiro filme. Und dann darf der Band auch nach diesem Film nach vorne kommen. E, por favor, pessoal do louvor e da adoração, venha aqui nachher. depois do filme. Depois que terminar, vocês comecem a subir aqui. In dieser ersten Church Clip Nesse primeiro vídeo que a gente vai ver, sehen wir, weshalb Jesus das erste Mal geblutet hat. nós vamos ver e entender por que Jesus sangrou a primeira Das vez. erste Wunder des O Kreuzes. primeiro milagre da cruz. Das Wunder der Vergebung. O milagre do perdão.
Das hat mein Jesus für dich getan. Isso fez o meu Jesus por você. Amen. Amém? Amen. Amém? Bevor Jesus sich festnehmen ließ, Antes que Jesus se deixe ser preso, hat gebetet. ele orou: Vater, nimm diesen Becher von mir weg. Senhor, afasta de mim esse cálice. Nimm diesen Becher von mir weg, Vater. Afasta de mim, por favor, esse cálice. Hebräus sagt uns, No livro de Hebreus fala assim para nós, in Gethsemane hat Jesus zu Gott geschrien. que no Getsemane, Deus, Nimm diesen Becher von mir weg. no Getsemane, Jesus gritou: Pai, afasta de mim esse cálice. Hat geweint, geheult. E ele chorava em agonia. Markus hat geschrieben, Jesus war in Todesangst. Marcos descreve que ele estava com uma agonia de morte Wegen dieser Becher. por causa desse cálice. Was ist in diesem Becher, dass Jesus so eine Angst hat? O que tinha nesse cálice que deixou Jesus tão com medo, Dass anfängt Blut zu schwitzen. que até mesmo ele começa a suar gotas de sangue. Und das ist möglich, haben die Ärzte gesagt. Isso é possível, atestam os doutores e os médicos. Hemidrose heißt das. Quando existe uma grande agonia, uma intensa agonia, Was war in diesem Becher? o que tinha nesse cálice War das Leiden? era o sofrimento de Jesus na cruz. Ich zeige euch Sonntag, dass es nicht nur das Leiden war. Eu vou mostrar para vocês no domingo que não era apenas o sofrimento de Jesus. Der Prophet Jeremias hat es uns schon erzählt. O profeta Jeremias já tinha dito antes, In diesem Becher, nesse cálice, Jeremias 25, Jeremias 25, stand schon geschrieben, estava já escrito dass Gott alle Sünde que Deus todos os pecados von jedes Volk de todas as nações, in seinen eigenen Becher zusammenpressen würde. que Deus prensaria os pecados de todas as nações no seu cálice. Jedes Volk seinen eigenen Becher mit seiner eigenen Sünde. Toda a nação, o seu próprio pecado. Und Gott sagt, ihr seid verantwortlich für was ihr getan habt. E Deus ali está dizendo que cada é responsável por aquilo que faz. Und alle Völker sollen ihre eigenen Becher leer trinken. E ali está escrito em Jeremias que toda a nação, cada nação deve beber o cálice do seu próprio pecado. Sie werden für immer verflucht sein. E as nações seriam por sempre Sie amaldiçoadas. werden für immer von Gott verlassen sein. Elas seriam por sempre distantes de Deus. Mein Jesus wusste, dass Gott ihn fragte. E meu Jesus sabia o que ele tinha falado, que o Deus tinha pedido para ele. Der Meisterplan. Plano maior, o plano mestre. Jesus, willst du diesen Becher statt aller Völker leer trinken? Jesus, você quer beber o pecado de todas as nações, ao invés que elas bebam, quer você beber o pecado das nações? Und vielleicht denkst du, natürlich hat mein Jesus das für mich getan. E talvez você pensa muito automaticamente, é claro que o meu Jesus faria isso por mim. Nee, Não, wollte unsere Becher nicht. ele não queria beber o nosso cálice de Sagte, pecado. Vater, nimm diese Becher von mir weg. Ele ora ali e pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus war der Mann ohne Sünde. Porque Jesus era um homem sem pecado, So rein und so pur. tão puro, tão santo. Wusste nicht, wie die Sünde fühlt. Ele nem sabia como era sentir pecado, minha gente. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 21. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Jesus se fez com o nosso pecado
Ele se fez pecado por nós. Wissen wir, was das bedeutet? Nós sabemos o que isso quer dizer. Jesus wusste, Jesus sabia. wenn ich diesen Becher anfange zu trinken, Se eu começar a beber esse cálice, werde ich die Sünde schmecken. eu vou experimentar o pecado, o gosto do pecado. Ich werde die Sünde riechen, Eu vou sentir o que é o cheiro do pecado. hören, Eu vou escutar o que é o pecado. sehen, Eu vou ver o que é pecado. fühlen. Eu vou sentir o que é o pecado. Und alles in ihm sagte E nein. toda a natureza divina dele dizia não. Na, Jesus hat geschrien, nein Gott, bitte nicht. O meu Jesus gritava e dizia, por favor, Pai, não. Er wollte deine Sünde nicht. Ele não queria o teu pecado, não, Das querido. war sein göttlicher Respons. Er hat eine göttliche Natur. Göttliche Respons, Antwort, nein. Ele tinha uma resposta divina. Ele tinha uma natureza divina com a qual conflitava com o pecado. Vater, nimm diese Becher weg. Por isso ele orava, Pai, afasta de mim esse pecado, esse cálice. Er meinte dies. Ele quer dizer assim, Vater, Pai, gibt es keinen anderen Weg, die Welt zu retten? não tem nenhuma outra forma para que o mundo seja salvo. Muss ich wirklich mit ihrer Sünde zur Sünde gemacht werden? Eu preciso de fato me fazer um com o pecado da humanidade. Er hatte Todesangst bekommen. Ele tinha angústia e agonia de Für morte deine Sünde. por causa do teu Für unsere pecado, Sünde. por causa do meu pecado. Markus sagt Todesangst, Markus. So, Todesangst. Marcos escreve como agonia de morte a ponto de transpiração. Auf Griechisch Thanatos. A palavra do grego é damatos, Das bedeutet, que quer dizer was die Ungerechten in die Hölle erfahren werden. aquilo que o injusto sente ao estar no inferno. Was hier in Gethsemane passierte, O que acontece aqui no Getsemane? was war für Jesus wie eine Hölle. Era como um inferno, minha gente. É como estar vivendo o inferno. Aber er sagte, nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehe. Mas aí então ele diz que não se faça a minha vontade, mas sim a tua, Pai. Und dann passiert etwas. Então algo acontece. Mein Vater im Himmel, O meu Pai nos céus, unser Vater, o nosso Pai nos céus. du hast Jesus nicht alleine gelassen. Du hast Jesus nicht alleine gelassen. Você não deixou Jesus sozinho. Du hast ihm einen Engel gesandt. O Pai diz que ele não deixou a Jesus sozinho, mas o Pai diz que ele Steht in der Bibel. manda 2 anjos para consolar depois que ele soa sangue. Steht in der Bibel. Está escrito na Bíblia que o Pai queria consolar ele com os anjos Jesus Kraft zu geben. para dar mais forças para Jesus, Diese unmenschliche Kampf zu kämpfen für uns. para poder lutar essa luta espiritual. Und wieder fängt an zu beten. E então mais uma vez ele começa a Vater, orar. nimm mir diese Becher weg. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Wusste, Ele sabia. wusste, dass spüren würde, Ele sabia o que ele experimentaria. wie diese Serienvergewaltiger, was gefühlt hat, als diese viele Frauen vergewaltigt hat. Ele ia experimentar todo tipo de pecado ao beber o cálice, como uma mulher que está sendo abusada sexualmente. Jesus hat die Stimme von den 6 Millionen Juden, die im Zweiten Weltkrieg vergast worden sind und ermordet sind, hat die Stimme gehört. Sabe de uma coisa? Jesus ouviu ali na cruz até mesmo a morte dos 6 milhões de judeus que depois no holocausto morreriam sacrificados. All unsere Sünden wurden in Porque diese era- Becher zusammengepresst. Porque todos os pecados do mundo eram prensados naquele cálice. Und Jesus wusste, wenn ich es leer trinken werde, E Jesus sabia, se eu beber todo esse die cálice, Sünde wird meine Seele eindringen, o pecado penetrará na minha alma. meinen Geist eindringen, O pecado contaminará o meu espírito. mein ganzes Leib überfallen. O meu corpo tudo vai sentir o que é o pecado.
Können wir überhaupt verstehen, was dort passiert ist? A gente consegue agora entender o que está acontecendo nesse momento? Seine Jünger haben geschlafen, E os seus discípulos dormiam ali. haben nichts gesehen, Eles não viram nada. haben damals nichts verstanden, Eles não entenderam nada naquele momento. wie die Gemeinde weltweit schläft. Do mesmo jeito que a igreja no mundo inteiro está dormindo. Wir wissen nicht, was Jesus für uns getan hat. Você não sabia que Jesus tinha feito isso por você, não é? Welchen Kampf gekämpft hat in Gethsemane. A luta que ele teve que lutar no Getsemane. Paulus sagt, Paulo diz: schaut auf Jesus olhe para Jesus in seinen Leiden, nos seus in sofrimentos, Gethsemane, no Getsemane, dass ihr nicht schwach wird. para que vocês não se enfraqueçam. Das dritte Mal fängt er an zu rufen, Vater, nimm diesen Becher von mir weg. E a terceira vez ele começa a orar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Aber nicht mein Willen, deine Wille geschehe. mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Weißt du, Sabe de uma coisa? Jesus hat deine Lebensbecher mit deiner Sünde leer getrunken. Jesus, ele tomou o cálice da tua vida, onde estavam os teus pecados, o cálice dos teus pecados, e ele tomou. Sein E ele Blut, esvaziou todo o cálice do seu pecado. sein Blut O seu sangue, hat diese Erde durchdringt in Gethsemane. pela primeira vez, toca essa terra sendo aspergido. 1. Johannes 1, Vers 8. 1 João 1,8. Das Blut Jesu reinigt unsere Lebensbecher, unser Herz von aller Sünde. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ein übernatürliches Wunder. Milagre sobrenatural. Wir sollen verstehen, was Jesus für uns getan hat. Nós precisamos de entender o que Jesus fez por nós. Dass wir die Sünde hassen werden, genauso wie Jesus die Sünde gehasst hat. Porque para que a gente possa odiar o pecado do mesmo jeito que Jesus odiou o pecado naquele momento. Aber auch, dass wir die Welt eingehen und die Menschen erzählen, was Jesus für uns getan hat. Mas a gente precisa entender isso para que a gente possa ir também a todo o mundo e entender e mostrar para eles que Jesus bebeu o cálice do nosso pecado, Dass unsere Sünde auf sich genommen hat. que Ele tomou sobre si os nossos pecados. Steht bitte auf. Por favor, fique de pé. Steht bitte auf. Fique de pé, por favor. Lass alles liegen jetzt. Deixe tudo na sua cadeira. Fique com as suas mãos livres. Ich erzähle euch eine kurze letzte Geschichte. Eu quero contar rapidamente uma última história para vocês aqui. Ist nicht wirklich passiert, es ist eine Geschichte. Isso não aconteceu, é apenas uma história. Ein Vater und seine Tochter O pai e a sua filha, fahren in Papas Auto. eles estavam Im Auto. dirigindo o carro do pai. Die Sonne scheint. E era um dia ensolarado Kein Wolke an der Luft, genauso wie in Brasilien. e não tinha nenhuma nuvem no céu, da Sim. mesma forma que aqui no Brasil. Seine Tochter heißt Anna. E a sua filha se chama Ana. Sie ist nur 6 Jahre alt. E ela tem apenas 6 anos de idade. Sie genießen einander an diesem schönen Tag. E eles estão ali desfrutando um da companhia do outro nesse dia. Diese Geschichte Essa história ist in meine Gedanken in Alemannia passiert. Alemannia. Deutschland. essa história nos meus pensamentos está acontecendo na Alemanha. Auf dem Autobahn darf man sehr schnell fahren. E lá na Autobahn, na BR, você pode andar muito rápido, quanto você conseguir colocar de velocidade. Und sie genießen einander. E eles estão ali desfrutando um ao outro. Papa, Pai
und seine liebe Tochter, e a sua filhinha amada, 6 Jahre alt. 6 anos de idade. Aber dann, Mas então, die Atmosphäre verändert sich. a atmosfera muda e se transforma. Die kleine Anna A pequena Ana, fängt an zu schreien. ela começa a gritar. Sie sagt, Papa, Diz: pai, Papa, pai, eine Biene. uma abelha Mit einem Stachel. com ferrão. Eine Biene, Papa. Pai, uma abelha com ferrão dentro do carro. Anna ist nur 6 Jahre alt. Ela tem só 6 anos de idade. Sie hat noch nicht so viel verstanden vom Leben. Ja. Nicht so viel begriffen. E ela não entende ainda muito da vida e o que a vida significa. Aber sie weiß schon, wenn eine Biene dich sticht, dann tut das weh. Mas ela sabe já que se uma abelha picar, traz muita dor. Und sie bekommt Panik. E ela começa a ficar em pânico. Sie fängt an zu schreien, Papa, Papa, eine Biene. E ela começa a chorar: papai, papai, uma abelha. Panik. E um pânico. Und die fahren mit großer Geschwindigkeit auf die Straße. E eles estão dirigindo em alta velocidade. Vater kann nur eines tun. E o pai pode só fazer uma coisa. Mit einer Hand hält er diesen Steuer fest, sein Steuer vom Auto. Com uma mão ele segura aqui o seu volante. Und mit diesem anderen Hand E com essa outra mão, nimmt er diese Biene in einer Bewegung gefangen. e ele, em um movimento, ele pega essa abelha. Und Anna sagt, Papa, Ele diz: pai. Papa, Ana diz: papai. Papa, diese Stachel, E, papai, mas o ferrão es wird deine Hand durchbohren, Papa. vai machucar a sua mão. Sie fängt an zu weinen. E ela começa a chorar. Aber die kleine Anna weiß nicht, Mas a pequena Ana não sabe was der Vater weiß. o que o papai sabe. O pai sabe. Wenn eine Biene dich sticht, Se uma abelha picar você, wird seine Stachel brechen o seu ferrão quebrará. und wird die Biene sterben. E a abelha vai morrer. Pablo hat gesagt in 1. Korinther 15, Paulo diz para nós em 1 Coríntios 15: Tod, wo ist deine Stachel? morte, ó morte, aonde está o seu ferrão? Und dann sagt Pablo, er sagt, E Paulo diz assim: dieser Stachel des Todes ist die Sünde. o ferrão da morte era o pecado. Und diese Stachel, diese Sünde, durchbohrte diesen Hand des Vaters. E esse ferrão do pecado foi pego pela mão do Pai. Jesus wusste aber, Jesus sabia que também, dass dadurch diesen Tod entwaffnen würde. que através da morte dele, a morte seria desarmada. Und das war der Meisterplan, E esse era o plano maior, uns von unserer Sünde zu befreien para que nós fôssemos livres do pecado e da morte do und pecado. von der Macht des Todes zu befreien. Assim seríamos livres do pecado e do poder da Aleluia! morte. Aleluia! Du bist die kleine Anna. Você é a pequena Ana. Vielleicht verstehst du auch nicht alles, was passiert ist in den letzten 18 Stunden. Talvez você não entenda o que aconteceu nas últimas 18 horas. Schaut auf Jesus. Olhe para Jesus. Schaut auf Jesus. Olhe para Jesus então. Gib deine Lebensbecher Jesus. Dê o seu cálice de vida para Jesus, para que ele possa beber os seus Ich pecados. tue einen Aufruf heute Abend. Eu quero fazer uma chamada para você essa noite. 2 Aufrufe. 2 chamadas. Du darfst heute Abend dein Lebensbecher Jesus geben. Se você nunca fez, você pode entregar Um o Vergebung, cálice da sua vida para Jesus, Vergebung zu empfangen für alle deine Sünde. para receber perdão de todos os teus pecados. Hast du dein Lebensbecher schon Jesus hingegeben? Você já entregou o cálice da sua vida para Jesus? Dann darfst du, wenn ich es sage, nach vorne kommen.
Então, se você ainda não fez, você pode fazer isso hoje. Aber ich habe einen zweiten Aufruf. Mas eu tenho uma segunda chamada nessa noite. Vielleicht sagst du heute Abend, Talvez diga você hoje, essa noite: Wilken, so habe ich das noch nie gehört. Wilken, dessa forma eu nunca fiz. Ich bin die kleine Anna. Eu sou que nem a pequena. Ich habe das alles nicht begriffen. Eu nunca entendi isso, que Jesus bebeu o cálice do meu pecado na Aber cruz. ich will mit nach vorne kommen, Eu quero vir aqui na frente hoje mein Jesus zu bedanken. para agradecer o meu Jesus que foi feito dessa forma. Und das ist wichtig, Isso é muito importante. so dass keiner weiß, Que ninguém sabe wozu die Leute nach vorne kommen, por que você está vindo aqui à frente. Vergebung zu empfangen Seja para receber perdão oder Gott zu danken. ou simples e puramente para agradecer a Wir Deus. werden ein Lied singen Nós vamos cantar uma música. und während des Liedes dürft ihr nach vorne kommen. E enquanto a música é tocada, você pode vir à frente. Komm nach vorne, wenn du möchtest. Você pode vir à frente ou para entregar o cálice da sua vida, para perdão dos pecados, ou se não, para simples e puramente agradecer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou o cálice dos pecados, dos meus pecados na cruz. Os 7 milagres começam aqui. O sol se apagou. Du darfst kommen.